começamos mais um vídeo do nosso canal do Atlas. Hoje é dia 20 de outubro de 2025. A gente tá gravando muito, eu e o Ricardo, porque vou viajar, né? Preciso sair de férias, mereço algum descanso também. Então, muitos acontecimentos e o tema do vídeo de hoje é onboarding. Eu falei em alguns vídeos atrás que a nossa equipe precisava crescer, porque o volume de fechamentos veio todo muito rápido. A gente está alcançando as metas do ano inteiro ainda em outubro, logo no início do mês. Então, eu também fui rápido na contratação. E aqui nessa sala já está a pessoa mais nova que vai fazer parte da nossa equipe. A gente vai ter agora o nosso processo de onboarding, que para quem não sabe é como se fosse as boas-vindas, a embarcação, o início da jornada da pessoa. E vocês vão poder acompanhar um pouquinho dessas cenas. Detalhe, antes do processo de onboarding vem o processo seletivo, que é a definição daquela pessoa que você vai escolher contratar. Eu não mostrei nada para vocês de processo seletivo e eu contratei super rápido porque é uma pessoa que eu já conheço, que já trabalhou aqui há um tempo atrás. Por um acaso da vida, a gente acabou não estando mais juntos, mas já conheço o suficiente para saber que eu posso contratar rápido essa pessoa. Não preciso passar por todas as etapas do processo seletivo. Então, convite feito, convite aceito, a pessoa já está aqui, a gente vai começar. E o mais legal é que depois vocês vão ver que agora o nosso círculo aqui de 6 lugares que a gente redesenhou no escritório, ele vai estar completo. Exatamente os 6 lugares vão estar ocupados. Mas enfim, não vou falar muito mais sobre isso, agora vamos direto para lá. Vocês vão poder acompanhar ao vivo, não, em tempo real, essa dinâmica de onboard. Bora lá? Bom dia, Lara. Eu sou a Francine, mas pode me chamar de Fran. Sou advogada há mais ou menos uns 3 anos e meio. Faz 5 meses que eu tô aqui, eu atuo junto com a Amanda no trabalhista, principalmente, mas também faço algumas demandas extrajudiciais. E o que precisar de mim, pode contar comigo. Oi, Lara, eu sou o Luiz, eu sou advogado aqui há uns 3 meses, desde julho. E eu atuo na assessoria empresarial e alguns casos pontuais judiciais. Se precisar de mim, também pode ser. Bom dia, Lara, mais uma vez, eu sou o Fernando. A minha carreira profissional toda basicamente foi em ambiente corporativo, empresarial, né? Então eu acho que é o 2º ano de experiência no ramo da advocacia. Eu presto suporte aos advogados na parte de assessoria jurídica e algumas demandas extrajudiciais também, né? E o que tu precisar pode contar comigo também. Em pouco tempo eu pude crescer bastante e tu vai perceber essa diferença entre pessoas, assim, a gente tá sempre conversando, sempre trocando uma ideia, sempre um ajudando ao outro. É um número bem grande, então isso faz com que a gente precise investir bastante, tanto em marketing, quanto em entrada de novos clientes, quanto em crescimento rápido da equipe, em quantidade, quanto em crescimento rápido de qualidade das pessoas da equipe e crescimento de carga e remuneração. Tudo isso. Uma vez que a gente define essa visão lá na frente, e é uma visão ambiciosa, todo o resto tem que correr junto para que essa visão seja alcançada. A gente quebrou essa meta desses 600 clientes ano contra ano. Primeiro ano, que é esse, que é 2025, é o mais difícil, é o primeiro. Muitas coisas ainda em aprendizado. Então, nosso objetivo era chegar em 36 novos clientes nesse ano. Estamos em 34. Estávamos em 35 até semana passada, daí um cliente saiu, voltamos para 34. São 36 ativos, né? Se fosse só os novos, a gente já tinha passado desse objetivo. E no ano que vem, para a gente conseguir chegar na nossa meta grande, será preciso o dobro. 72 novos clientes. E aí eu não estou contando, o Luiz comentou outras vezes, outras coisas, tipo serviços avulsos, tipo os planejamentos tributários, isso nem está entrando na meta. Essa meta que a gente fala é só dos clientes de assessoria mensal mesmo. Então, muita coisa a gente já sabe, conseguiu fazer bem feito, muita coisa a gente está aprendendo, nós vamos aprender juntos. O Fernando tinha feito um trabalho que ele falou, esse trabalho que o Fernando fez aqui é digno de bônus. Hoje eu vou explicar essa lógica do bônus, tá? Escrever cada etapa, revisar, pedir para alguém analisar de novo, muito mais tempo se gastaria e provavelmente menor qualidade se alcançaria.
né? Então esse é um ponto. Mas aí tá mais no guarda-chuva do João e eventualmente pode ser que ele te peça ajuda em alguma etapa do trabalho e vai te explicar. Aliás, todo mundo que tá aqui vai te explicar os trabalhos assim que eles te passarem, tá? É dever de cada pessoa sentar ali, explicar, escrever bem escritinho, façam textos longos, deem bastante clareza para a Lara quando vocês pedirem alguma ajuda dela. Não se preocupa e não se apega tanto nessa questão diária do direito. Tipo, nossa, eu tô vendo um monte de coisa que eu nunca vi. Sim, isso vai acontecer. Ah, mas eu nunca fiz pós nisso. Dane-se a pós. A pós não vai te ensinar o que tu precisa aprender. Tu vai aprender realmente aqui, com alguém te passando, te ensinando, te dando feedback e contigo fazendo. Muitas e muitas vezes. Aí tu vai entender exatamente tudo que a gente está fazendo e vai conseguir fazer cada vez melhor. É isso que a gente faz. Constrói solução baseada em estratégia. E a estratégia ela é um pouco mais ampla do que só o que a área do direito permite. A estratégia leva em consideração o comportamento das pessoas, consequência financeira, resultado potencial, minimização de prejuízo. Então a gente se torna um escritório, um grande construtor de estratégias. Estratégias de nível simples, médio e avançado. E é a estratégia, lá muito bem aplicada, que define o resultado. Então pode ser que na minha estratégia envolva fazer um monte de peça processual. Pode ser que a minha estratégia envolva nem entrar na justiça. Só com algumas cláusulas em contrato eu consigo gerar determinado comportamento. E aí consigo chegar no resultado esperado. Essa é a prova, você tem isso, qual recurso você faria? É sério? É só essa dificuldade? Beleza, eu faço. Ok, nesse caso eles não tinham prova direito. Eu tenho medo de eles virarem CLT, porque eu não quero fazer controle de horário. E aí? Como que a gente resolve isso? A gente fala, bota tudo na CLT e cobra o horário do cara. É assim que a gente faz? Não. Por quê? Isso não vai aumentar a produtividade. O problema dele é a produtividade. Então, assim, linguagem mais acessível, como conexão mais direta com os clientes, como sem receios de fazer as coisas, de arriscar. A visão macro compete a mim, dá para vocês essa clareza do que a gente faz, para quem a gente faz e como a gente faz. A visão detalhada vai acontecer no dia a dia por vocês fazendo, nos detalhes. E esses detalhes, a um certo nível, são os nossos processos, os nossos procedimentos empresariais, que é o jeito de se fazer as coisas. E essas coisas vão ser registradas para que a gente, vendo o registro, consiga medir e consiga melhorar esse procedimento que a gente faz. Isso vai acontecer muito a partir de agora, nesses próximos meses. Eu procuro colocar também uma setinha assim, tipo quantos % do tempo ocupado. Isso é muito para medir saúde, disposição, motivação, estresse. 100% não é nada bom. Passou de 100, ela começa a xingar os outros, entendeu? Ela começa a se xingar, ela começa a sair de si. Então, já passou da hora de mudar. E no caso, eu estou passando por isso agora. Tá? Eu já estou mudando isso. Por isso que tu chegou. Também por isso que tu chegou hoje. Esse é um dos porquês. Fica um pouco estranho falar isso, né? Deixa eu passar o chamado para a ministra das Finanças aqui. Pegar detalhes, eu perco a visão macro. E se eu perder a visão macro, eu não levo a mensagem que eu quero levar. Então eu preciso sacrificar algumas coisas para conseguir ganhar outra, entendeu? Tipo o maestro, ele vai ouvir o tom geral da música, mas ele não sabe se aquele violão está perfeitamente afinado. Porque dentro de um contexto de 5 violões, a música está indo mais ou menos bom. Agora o personal, que no caso desse ali da orquestra seria talvez o mecânico, ele vai chegar individualmente em cada pessoa e vai acompanhar individualmente cada pessoa. Até porque um personal ele não tem um aluno só.
Ele está na academia, ao longo do dia ele está com 8, 9 alunos. E é exatamente esse o número que uma pessoa dessa, um coordenador, consegue suportar, no máximo. 9 a 10 pessoas, acompanhamento próximo e direto. Mais do que isso, daí não consegue acompanhar individualmente. Aí precisa ter uma outra pessoa para outro grupo. Essa é uma atividade chave dentro da estratégia. Então isso, só para dar clareza para vocês, diz respeito muito à visão, que é para onde a gente está indo. Então para onde a gente está indo tem relação com os números que a gente traçou, mas tem relação com como a gente está indo, que é a cultura do escritório. Porque se a gente estiver chegando lá sacrificando o nosso jeito de fazer, então a gente não está chegando na meta desejada. Está errado. Então é esse balanço entre cultura e objetivo, e meta e desejo. Digamos que nesse período de outubro que os números no quadro mostram, né, que foi muito intenso de entrada de novos clientes, de comercial e etc., agora a gente deve entrar nas próximas 3 semanas numa temporada menos barulhenta no comercial, ou seja, não vai ter tantos clientes entrando, fechando, o negócio acontecendo. Então é uma temporada mais de cuidar bem desses que chegaram para que eles não vão embora. Tratar bem, acompanhar, entender, bolar boas estratégias, dar um bom encantamento. E a gente faz coisas aqui, que eu até comentei com a Fê semana passada, que particularmente, espero que também coletivamente para vocês, elas me fazem mais feliz que ganhar dinheiro. E olha que eu gosto de ganhar dinheiro. Que é a gente melhorar a vida das pessoas, lembrando que essa é a nossa missão, né? Melhorar a vida dos nossos clientes. Então a gente melhorar a vida das pessoas numa categoria que é nova, que é única, que a pessoa nunca experimentou, isso me dá um prazer imenso. E ganhava os 250 em cápsulas. Pô, promoção incrível essa, né? Comprei a cafeteira da Nespresso, peguei as 250, sei lá quantas cápsulas, com R$250. Tipo, 20 cápsulas, né? Não, era naquela época eu comprava mais. E aí, botei aquela cafeteira na recepção do escritório. Uma máquina da Nespresso na recepção do escritório. E aí falei pra mãe, botei uma máquina de café expresso na recepção, a galera vai adorar. Daí ela falou, mas Eduardo, teu cliente é um trabalhador humilde, simples, o cara só toma café passado, o que ele vai querer com uma máquina de café expresso? Esse cara nunca tomou ali. Eu falei, esse é o ponto. Se ele nunca tomou e a primeira vez que ele tomar for aqui é que ele vai ter uma experiência memorável. E muita gente tomou pela primeira vez o seu café Nespresso lá, na nossa recepção. Alguns, inclusive, usaram sem saber usar. Aí eu tava lá dentro da sala, dentro eu só ouvia a máquina ligando, eu pensei, não tem nem xícara lá? Aí ia correndo, a pessoa já tava tocando água lá no chão, não tinha botado xícara, ela não sabia que só fechar já ligava. Foi história para mais de metro. Experiências memoráveis. E hoje a gente tem que perder. Então hoje a gente leva pra jogar golfe. Hoje a gente tem outras experiências, né, em outros patamares, mas no fim do dia é sobre isso. Se a gente quer fazer a vida das pessoas melhores, a gente precisa proporcionar experiências que a pessoa nunca experimentou. Um pouco disso é também, já anunciado, o nosso prêmio de 5 anos de aniversário de Marcomin. Quem está mais perto de chegar nisso é o João, por enquanto, né? Por enquanto não, ninguém vai passar do dia para a noite, né? Mas enfim, o João que está mais perto de passar e com 5 anos vai ganhar uma viagem para Disney. Então, para ir lá experimentar o parque. Concluímos então aqui nesta sala o nosso famoso onboarding, né? Processo de recepção e boas-vindas, mas ele não acabou aqui, ele começou aqui. Então aqui cada pessoa se apresentou, eu falei um pouquinho sobre o escritório agora, a nossa visão, a nossa missão, etc. E agora a Lara, que acabou de chegar, não tá aqui ainda, tá pra lá, vai receber a sua plaquinha, aquela nossa dos 10 anos, com o primeiro, assim que ela completar o tempo, óbvio, né? Os pins e os prêmios, etc e tal. Mas ela já tem acesso aos sistemas. Uma pessoa que nunca trabalhou conosco, ela receberia agora uma série de vídeos de treinamento em que ela vai conhecer os nossos sistemas, o nosso modo de trabalhar, onde ela acessa os dados, de onde ela recebe trabalhos, como que ela responde, tudo explicado nos mínimos detalhes para que a pessoa saiba como fazer. Isso eu tenho tudo gravado, porque uma vez eu fiz, gravei e compartilho com quem chega aqui novo. Dessa vez eu não preciso compartilhar porque ela já conhece. Nosso sistema já trabalhou aqui. Então isso tudo acelerou, né, um pouco esse nosso processo de onboarding, mas que ainda está acontecendo e que ele é fundamental. Dizem aí os estudiosos de RH que cerca de 50% da chance de sucesso de uma relação com alguém da sua equipe, alguém novo, é o onboarding.
é o processo de recepção e boas-vindas. Se bem feito, 50% a mais de chance da pessoa engajar e ficar e ter sucesso ali dentro. Se mal feito, a pessoa possivelmente vai embora logo, vai ser mal sucedida essa relação. Então esse é um investimento que vale a pena, né? Investir em pessoas e colocar elas com clareza sobre o que elas devem fazer. No fim do dia, é muito sobre tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? Se você estivesse nesse lugar, eu tenho certeza que gostaria de alguém te explicando, te apresentando, te recepcionando e fazendo com que você ficasse à vontade para desenvolver o melhor trabalho possível. A gente concluiu então aqui nessa sala lá do onboarding e agora eu estou aqui analisando placas novas que chegaram de clientes que deram depoimentos para a gente. E essas plaquinhas que vocês estão vendo aqui por enquanto no plástico, elas vão para lá, naquela parede que a gente já tem aqui com os depoimentos de clientes e, enfim, objetivos, sonhos que a gente ajudou a realizar para cada um deles. Nosso objetivo é preencher essa parede por completo. Claro, dar uma arrumandinha na angulação, eu sei que já deve ter notado isso, né? Nosso arquiteto chegou aqui, a primeira coisa que ele viu, tá torta uma placa. Eu preciso de ajuda, então, tecnológica para a gente conseguir colar isso aqui reto, porque nós não somos arquitetos, então alguma coisa ou outra sai, tá um pouquinho torto. Mas enfim, a gente vai arrumar e a meta é preencher essa parede inteira. Aliás, falando em mudanças na estrutura física, a gente vai preencher essa parede. Do lado de lá, agora a gente já está com os 6 lugares completos, que foi redesenhado o escritório para ter 6 pessoas naquela ilha lá. E também aqui, nessa sala, agora a gente vai colocar naquela TV que está ligada, um dashboard geral, como se fosse um Power BI, com os nossos indicadores-chave. Então, todo mundo da equipe que passando aqui diariamente vai conseguir ver quais são os nossos números-chave, como que está a evolução deles, mês contra mês, semana contra semana, para que todo mundo tenha essa clareza de que ponto a gente está e para onde a gente vai. Por que isso? Porque nós, seres humanos, conseguimos ter muita clareza daquela visão que a gente tem focada. Então, se você está focado em algo, você consegue ver os detalhes. Quando você não está focado naquilo, você tem só uma visão periférica, que é uma noção geral do que está acontecendo, mas você não consegue ter clareza. Para ter essa clareza, é preciso olhar diária e constantemente para aquilo que é o nosso foco. Durante o dia, muitos desafios aparecem, muitas realizações e, por outro lado, os desafios que nos frustram, que nos entristecem e às vezes pode dar a impressão de que a gente não está evoluindo, não está avançando. Agora, quando a gente olhar para o número, a gente tem a clareza certa, que a gente está avançando ou se a gente não está avançando. Então o número e o indicador serve muito para isso, para dar essa clareza e para que a gente possa dedicar essa visão focada. É isso que a gente está fazendo aqui. Esse é mais um desses vários movimentos. Espero que você esteja gostando dessa jornada, eu estou gostando muito. E quero ver o seu comentário aqui no final desse vídeo. Mensagem de apoio, dúvida, crítica, feedback, tudo aí é muito bem-vindo. Comenta aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo, nesse canal maravilhoso do Atlas. Até lá. Tchau. Pode sentar, acho que 3 pessoas. A Lara pode sentar aqui no meio para ficar... porque é contratação. E aí bota a plaquinha na frente e eu vou lá atrás. Pode, a hora que a frente quiser.